Olha, desculpa, o aplicativo aqui, o Instagram fechou de repente, né? Então acredito que o telefone deve estar muito aquecido, alguma coisa assim, mas pronto. Cá voltei, vou só esperar um pouco mais que as pessoas entrem, né? Para continuar a falar, né? Então eu quero que eh, deixem perguntas, ideias, etc, né? Vai ser muito bom. Como estava a explicar, Márcia, o meu aplicativo saiu e pá, eu acho que aí deu um problema, né? Mas aqui, pronto, estava todo de volta. Pronto, como estava a explicar, não sei se vocês entenderam aquilo que eu quis dizer, né? Que na parte sul da Angola, mais na parte este, na parte este, é tudo feito à régua. Eles chegaram, eles chegaram e traçaram, os alemães, ingleses, os portugueses, sobre a divisão dos territórios. E foi assim. Traçaram, aí fizeram traços e pronto. Pegaram, olha, tá aí, território esse é meu, esse é meu, esse é meu. E eu acho que é assim que eles chegaram, e isso também é propriamente uma questão de não ter um respeito, né, ou dar um devido tratamento às zonas que são principalmente desconhecidas, né, por eles, né. Qual é a tua ilustração para Angola? Ilustração em que sentido? Porque, olha assim, ilustração, olha, já agora, aproveitando a data de hoje faz 87, hoje faz quase 38 anos, né? Não, 35 anos do massacre de 27 de maio de 1777. Isso, acho que é isso, 40 anos, né? Eu acho que hoje faz um pouco, estamos a celebrar hoje, Angola celebra hoje 40 anos dos massacres de 27 de maio, né? Contra a tentativa de golpe de Estado e o fraccionismo em Angola, que perdeu-se muitas vidas, né? Inclusive grandes nomes da música angolana, Artur Nunes, Belita Palma, David Zé, Luís Visconde, muitos perderam a sua vida, uns desapareceram, nem sabem o paradeiro deles, em detrimento do evento do 27 de maio. Então hoje celebra-se o 27 de maio, né? É uma data muito importante na história de Angola. Angola é o segundo país mais rico da África. Não, eu acho que Angola está em terceiro, ou isso, acho que é em terceiro ou quarto, se não me engano. Tá Egito, África do Sul, Argélia, Angola, se não me engano. Depois vem Nigéria, eu acho que é essa a ordem. Acho que Angola parece que, se não me engano, é o quarto ou o quinto. Então, pronto, como eu estava a falar sobre a questão dos territórios, essa divisão dos territórios é uma questão muito crucial, né? Em que isso perpetua o que é aquilo que, por exemplo, os portugueses, né, ou os colonos, aqueles que colonizaram a África, fizeram com o território. Estás a ver? Então, é uma questão que muitas das vezes nos remete de como os territórios eles foram tratados de certa forma, não é? Sem respeitar qualquer limites. Então, isso é um tipo de invasão. Porque a partir do momento que tu não respeitas uma ordem geográfica ligada a um artefacto social, então isso é uma invasão, não é? Isso é a mesma coisa que eu chegar na tua casa e querer impor as minhas ordens, não é? Isso é uma invasão. Eu não preciso propriamente arrombar a porta da minha casa e chegar lá e mandar, não. Quando, por exemplo, eu te ponho na minha casa e tu queres mandar, isso é um tipo de invasão, não é? Então, é o que aconteceu praticamente com a África, né? Não, olha, Angola para mim significa muita coisa. Eu tenho muitas perspectivas positivas de Angola. Eu acredito que assim, em relação, por exemplo, os problemas que Angola vive, isso são problemas corriqueiros para os africanos. Quem discordar de mim, está à vontade, eu não me importo. Mas isso são problemas corriqueiros que qualquer país africano tem. A África tem 54 países. Eu já visitei 9 países africanos. Eu já vi países 1000 vezes piores que Angola. E as pessoas continuam lá, não é? Mesmo assim,
a sobreviver e a dar do seu melhor. Não significa que nós, para os problemas do país, temos que estar a passar panos quentes ou então fazer vistas grossas. Mas eu acho que pegar nos problemas do país, por exemplo, transformar aquilo como um artefato de diversão, ou pegar nos problemas do país, simplesmente falar ou argumentar com o objetivo de te enalteceres ou para te sentir a pessoa mais ativista, eu acho que isso não é bonito. As pessoas acham, principalmente muitos angolanos acham, sentem-se no direito de comentar de tudo. Qualquer assunto, estão ali a comentar, às vezes acabam por falar coisas que não têm nada a ver, mas pronto. As minhas experiências positivas são extremamente positivas para Angola, além do seu potencial. É um país que conseguiu superar em termos de barreiras, né? 30 anos de guerra civil não é fácil. Uma pessoa, vocês notarem, com 30 anos, conforme uma pessoa se constrói, né? Mas em 30 anos, se uma pessoa se degrada, não é? Tentem observar o quão ela vai lutar, né? O quão ela precisa fazer para poder se reconstruir há 30 anos. Quando ela assustar, já está nos 50, mas ainda está a resolver problemas e malambas que foram adquiridas naqueles 30 anos. Então é um país que conseguiu se superar, é um país que conseguiu demonstrar muito, principalmente ao mundo, a sua capacidade, a sua importância, né, em termos estratégicos, em termos políticos, né. Eu acho que Angola trouxe muito, criou muito, de uma forma muito latente essa perspectiva, né. Não, as primeiras regiões para visitar Angola, eu recomendo propriamente Luanda Bengo, não é? Acredito que em Luanda já tem zonas turísticas extremamente valorizadas. Outra coisa que eu digo e eu recomendo, não se atenham a comentários de que para fazer turismo em Angola tens que ir para o Catambor. Vai para o Catambor se quiseres. A pessoa tem que ir por estes bairros se quiser. Se a pessoa não quiser, a pessoa não é obrigada. Não entre em levas de pessoas a dizer que para tu fazeres turismo, para conheceres Angola, tens que ir para o Catambor, tens que ir para Mabor, para o Bitatanque, ou, por exemplo, para outros bairros suburbanos. Petrangol, vai se quiser. Se não quiser, não precisa ir. Vai se quiser. Se não quiser, também não precisa ir. Não é? Então é uma questão que tem que se manter bem firme mesmo. Então eu acho que eu recomendo principalmente visitar a província do Bengo, Namibe, a Huila, o Ambo. São províncias que são um pouco diferentes também para enxergar um pouco da perspectiva colonial, não é? Propriamente dita, em Angola. Porque em Luanda nós não conseguimos ter uma perspectiva colonial assim muito forte, até porque Luanda já está muito transformada, né? Mas principalmente a Huila e o Ambo, nós conseguimos ver um pouco da presença portuguesa ali. E com isso fazer um panorama, né? Fazer um panorama. É o aeroporto internacional de Luanda, que fica na zona do Bom Jesus, né? Fica aí entre Luanda e Bengo. Bom Jesus é um município já do Bengo, né? Também fica ali entre Luanda e Bengo, ali pega um pouco, acho, da zona de Viana, né? E vai até o Bom Jesus, que o aeroporto é gigantesco, né? Mas ainda não está pronto, né? Por enquanto ainda temos só o 4 de fevereiro mesmo, né? Que é o nosso aeroporto, né? Então eu acho que eu acredito as perspectivas turísticas em Angola, há variados tipos de turismo diferentes. Então há os turismos de luxo, há o ecoturismo, não é? Há o turismo religioso, não é? Há o turismo propriamente cultural, patrimonial, né? Nós temos aí já as pedras de Punguandongo, por exemplo, em Malange. Temos as catedrais na província do Mbaza Congo, que mostra os primeiros assentamentos católicos no país, né? Temos em Luanda as fortalezas, o Museu da Escravatura. Na Huila temos também ali o nosso Cristo Redentor, né? Temos o povo Choco, né? Aí na região da Lunda Norte, Lunda Sul.
Mochico também tem grandes zonas, Malange, Quedas de Calandula, Cabinda, também temos propriamente ali a zona do Bucuzau, né, que é um município sede, em Kwanza Norte, a própria zona de Ndalatando, né, na zona na barragem de Cambambe, por exemplo, há um panorama fantástico em termos de turismo, em termos de riqueza histórica que Angola pode proporcionar, né? Isso. Agora, voltando à temática da live, portanto, acabei de falar um pouco da questão das divisões territoriais, que isso também implica uma certa invasão, ao mesmo tempo que implicam perspectivas históricas que culminam muito de como a relação entre a sociedade dentro do próprio território, não é? No que diz principalmente a povos, lembrando que muitos desses povos foram expulsos, né? Eles foram sendo evacuados para regiões mais a sul, então perderam a sua identidade, eles perderam a sua ligação com a plataforma terrestre, né? com o espaço geográfico, que é aquilo que eu digo, o homem é subproduto da sua cultura e do espaço em que vive, não é? Então a geografia, a ciência que estuda a Terra, não é? Então, dentro da geografia nós temos a demografia, a geografia demográfica, a geografia populacional, justamente para isso, que estuda a relação entre o homem e o seu espaço, o espaço onde ele desenvolve principalmente uma relação. E a partir do momento em que muitos deles são tirados dessas zonas, né, acabam por perder a identidade, não é? Acaba por perder a identidade e abrir espaço para outros tipos de uma dominação ampla, que foi isso que aconteceu em Angola, não é? Muitos povos foram sendo dispersos, né? E pronto, e o projeto colonial foi dominando a seu belo prazer, né? da forma que ele quis, não é? Ao longo desses territórios. Lembrando que muitos desses territórios têm uma forte importância a nível energético, a nível econômico, né? Não só também de exploração de recursos, mas como também, por exemplo, a prática da agricultura, né? E a prática de outras culturas de coleta, de caça, por exemplo, naquelas zonas, são de extrema importância. Então, às vezes, é ali onde está o ganha-pão, né? Onde está a sustentabilidade de muitas famílias, e principalmente famílias de tribos africanas que sobrevivem muito da questão da caça e da coleta. Práticas econômicas essas muito tradicionais, né? Dos nossos povos africanos, né? Então, de acordo com isso, as províncias, né, foram sendo divididas, as administrações locais foram sendo divididas de acordo muito com os interesses dos portugueses. Uma das grandes questões muito interessantes, aqui já vem a história, por exemplo, dos sobas, não é? Os sobas são nada mais nada menos que autoridades tradicionais. O que são essas autoridades tradicionais? Autoridades tradicionais e políticas. Como esses territórios, muitos deles foram invadidos, né, e foram dominados amplamente pelos colonos, para que haja um certo controle e efetivação da presença colonial e portuguesa em territórios um pouco mais remotos, não é? O que foi acontecendo? Foi-se delegando alguns indígenas ou locais daquelas regiões, não é, para perpetuar, né, o poder colonial português. Como eles tinham conhecimento local, então os portugueses davam para eles poder, aval, né, e em troca de outras coisas, outras benesses, né, para exercerem poder colonial naquelas zonas. Isso de maneiras para quê? Para não decapitar a presença colonial e criar um sistema de revolta, não é? Ou então questão de invasão. Outros artefatos históricos estão extremamente ligados à invasão de territórios. Nós, por exemplo, já ouviram falar da Guerra do Quata-Quata, não é? Outros artefatos históricos, como por exemplo a Baixa de Cassanges, não é? Essa revolta de Quata-Quata, resultou em assaltos em aldeias, né? Aonde os portugueses iam tirar
locais, não é, para poder vender, fazer exercer o tráfico de escravos, né? Então, principalmente em zonas muito pouco habitadas, né, onde as tribos locais eram muito localizadas, não existia um volume grande de pessoas, né, porque senão isso também podia resultar numa rebelião e etc, né. Então eles iam lá e tiravam justamente para poder vender e para poder continuar a perpetuar o tráfico negreiro. Então, essa questão das autoridades tradicionais em Angola é justamente isso, para conter revoltas. Para conter revoltas, em que esses sobas, essas autoridades tradicionais exerciam os interesses dos colonos dentro das comunas. E isso foi mantido até hoje, porque é uma coisa que resulta, e sempre resultou, não é? Então, o soba que tem conhecimento do local, o soba que tem conhecimento da sua população, o soba que tem conhecimento dos problemas, o soba que sabe o calendário, é que sabe a hora que o sol se põe, a hora que o sol nasce, não é? O soba que é responsável, por exemplo, hoje em Angola Independente, por efetivar as campanhas políticas e eleições, por exemplo, em que partido votar. O soba conhece a língua nacional, não é? O soba conhece todo mundo, o soba é feiticeiro, faz tudo. Então, é uma coisa que realmente deu certo por causa disso, porque eles têm um amplo conhecimento daquilo onde eles estão, né? Então, voltando à questão das autoridades tradicionais, justamente para conter revoltas e retirar, entre aspas, esse conceito de invasão territorial, né? Como quem diz, olha, quem domina aí é um local, quem domina aí é uma pessoa que é da vossa tradição, não é? É um elemento da vossa tribo, né? Que conhece, etc. E depois ele, no final, faz o report, né? Faz o briefing para a autoridade provincial, né? Aí ainda acontecem as divisões comunais. Em relação, por exemplo, à Baixada de Cassange, todo mundo conhecia a Cotonan, que é a empresa de algodão de Angola, que exportava algodão para os Estados Unidos, etc. Na época que Angola ainda estava sob subjugação colonial, houve um grande massacre. Porque, primeiro, a exploração, né, da zona de Cassange, não é? Era tão pesada que, além da submissão ao trabalho forçado, não é? Não havia nenhum retorno, em termos financeiros, né, dos próprios colonos em relação àquela zona. Então, quanto menos desenvolvida aquela zona fosse mantida, maior seria a dominação e a exploração, né, daquele bem ou daquele recurso que tanto dava muito orçamento, né, muito fundo econômico para Angola, né? Então, isso de certa forma, a partir do momento que a demanda por algodão começou a aumentar, não é? A subjugação e a exploração também aumentava, né? Então, e não havia nenhum tipo de retorno financeiro para aquela zona. Então, quanto menos desenvolvida, melhor, porque melhor fica mais sobre a alçada colonial aquela região fica. Então, houve uma invasão, uma delimitação de áreas e hectares, ou muitos hectares, né, para o cultivo do algodão, e depois resultou na Baixa de Cassange que isso foi um dos grandes comburentes, né, um dos grandes combustíveis aí para o processo de luta armada, né, que começou no ano de 1962. Ok, não, Irina, prazer é todo nosso aqui, ter-te aqui, né? A invasão ainda perdura até hoje de uma forma sutil. Olha, hoje não perdura propriamente uma invasão, mas existem sequelas e mazelas ligadas ainda ao fenômeno da colonização, não é? E uma dessas grandes mazelas realmente é os territórios, né, das províncias onde compõem o vasto e grande território angolano terem alguns resquícios da colonização, né? Terem alguns resquícios da colonização, desde patrimônios e artefactos materiais históricos, desde hábitos e comportamentos, né? Então, certos tipos de práticas, inclusive, como eu já ouvi dizer, por exemplo, uma negação, uma forte negação que existe entre a religião, as religiões tradicionais e as religiões cristãs, isso também é fruto da invasão, não é?
A partir do momento que existe uma subjugação, uma invasão e uma penetração, principalmente religiosa, então isso é um dos grandes fenômenos. Né? Hoje nós vemos aí religiões hoje em Angola que são frutos de uma mescla, de uma fusão entre o cristianismo e religiões animistas tradicionais, né? E que é propriamente uma junção, não é uma necessidade de uma junção de duas realidades e de duas crenças, e que de certa forma, como os povos identificam-se com os dois tipos de religião, então mais vale criar uma mescla, né? Mais vale criar uma adaptação. Uma dessas igrejas é a igreja tucuísta, a igreja de Simon Kimbangu, a igreja quimbanguista, por exemplo, não é? Acredito que a igreja Maná também são frutos dessas fusões, né? Isso aqui também enaltecer a história de uma grande mulher que é a Kim Pavita, né? Kim Pavita, que teve um papel muito importante sobre a questão da luta contra o colonialismo e a permanência da religião, das religiões africanas dentro da matriz do Reino do Congo. Isso é uma coisa que é fundamental. Bem, nós já vamos dar aqui, já estamos quase aqui a dar 1 hora de live, né? Então vou já fazer uma breve considerações, vou deixar algumas perguntas. Querer que vocês façam perguntas. O Lumicas Veiga está aqui, né? Estava na live passada aqui a debater conosco sobre a culinária angolana. Já vou deixar aqui vocês deixam aqui algumas perguntas, algumas opiniões e assim podemos prosseguir. Então, como eu estava a dizer, essas invasões permanecem de uma forma muito sutil, principalmente na criação de uma matriz religiosa que é misturada. Uma matriz religiosa que é única, que é as religiões africanas com a religião cristã propriamente católica. E outras até que também incluem outras vertentes de pentecostal, etc. Vertentes também um pouco da área protestante, né? Da área evangélica, né? Que resultaram nessas religiões que hoje nós conhecemos, e nós vemos que são as religiões de maior aderência, são uma das religiões de maior aderência no país, não é? Eu acredito que nem o próprio cristianismo tradicional, não é? Então é uma questão que eu às vezes estou aqui que eu trago muito aqui. Olha, em relação às religiões, eu sou apologista de uma grande coisa. E é assim, eu acho que a religião ela tem o objetivo muito de fazer o bem. Então, da mesma forma que o feitiço, por exemplo, ou a religião para fazer mal aos outros tem os seus efeitos nefastos ou negativos, que eu totalmente discordo, eu não apoio esse tipo de coisas. Estás a ver? Essa coisa de feitiço é um pouco... É isso que o Pedro acabou de dizer, isso vem um pouco do colono, essa coisa de feitiçaria, essa coisa vem um pouco do português, mas ela não deixa de existir. Eu particularmente sou contra a religião que busca fazer mal aos outros, não é? Da mesma forma que o catolicismo e o evangélico também busca fazer mal aos outros, extorquir dos outros, né? Meter-se uns contra os outros. Então, se a religião tem o objetivo de unir, por que o católico, por fato de ir à igreja todos os domingos, sente-se melhor por fato daquele que não vai à igreja? Né? Ou então, por que tu precisas de ir para a casa de um feiticeiro, pedir para o outro morrer para tu ficares rico ou para tu seres uma grande pessoa? Não é? Então, eu sou apologista da religião quando tem o objetivo de fazer o bem e contribuir para uma evolução, um progresso social. Como uma instituição que prega valores, princípios, não é? Por exemplo, a Igreja Católica teve um grande papel na luta contra o colonialismo. Vocês conheceram a história de Cônego Manuel das Neves, né? Ele rebeliou-se contra o colonialismo, né? A Igreja Católica, as arquidioceses, principalmente as comunidades ecumênicas em Angola, tiveram um papel muito imprescindível na luta contra o colonialismo e no apaziguamento da guerra civil. Não é? Acho que, se não me engano, não com o Manuel das Neves, mas teve outros arcebispos e bispos que chegaram e conseguiram meter Savimbi e José Eduardo dos Santos a conversarem, contribuindo ali contribuir ali por uma questão muito sobre sobre a questão da religião. Então, principalmente essas comunidades, a Breganha também, a obrigar
a obrigar muitos povos, por exemplo, os oriundos de zonas devastadas pela guerra, por exemplo, pessoas que fugiram durante a guerra civil, que fugiram, as igrejas tiveram um papel filantrópico muito grande. E isto é de uma extrema valorização, não é? Não é igreja para meter-se uns contra os outros e falar que não, o fulano é mais bonito que tu és mais bonito porque frequentas a igreja católica, não sei o que, etc. Porque ímpios, não sei o que, meter uns contra os outros. Eu acho que isso não é objetivo de nenhuma religião. O objetivo da religião é unir, é pregar valores, princípios, pregar união, paz, né? Uma boa convivência social. Não é meter um é melhor que o outro porque o outro é católico e porque o outro é evangélico. E os feiticeiros a mesma coisa, né? Pegar e chegar e buscar, querer pregar morte para os outros, maldades para os outros, porque simplesmente que este não tem em cima. Então, como eu acabei de dizer aqui, a igreja, tanto os protestantes viram mais em Angola na década de 90, etc. Os protestantes da nova era, né? Então, mas os protestantes da velha guarda contribuíram muito para o papel da independência em Angola. Foram ativistas, rebelaram-se muito contra o sistema colonial. E durante a Guerra Civil, foram eles que fizeram atos filantrópicos, obrigaram a maior parte dos refugiados, né, e daqueles deslocados de guerra, e desenvolveram papéis de abrigar essas pessoas extremamente de extrema importância, né? Olha, Floca, eu não tenho dados sobre isso, mas eu acredito que a Igreja Católica já teve uma projeção política muito grande. Lembrando que antes do Tratado de Westfália, dos Estados modernos surgirem, o sistema mundial era um sistema imperial, né? Não era um sistema multipolar, mas não era um sistema também bipolar, e também não era unipolar. Ele era um sistema de macro-regiões que eram divididas em impérios. Então, nós sabemos dos impérios dos Habsburgo, o Império Sacro Romano Germânico, não é? Que era um império propriamente da Igreja Católica que tinha uma ampla projeção política. Lembrando que também, antes da época renascentista, do Renascimento, o papel que a Igreja Católica do teocentrismo, não é? Onde a religião era um centro da produção de ideias, centro de produção de intelectualidade, centro de produção centro de produção política. Então eu não sei propriamente se o Papa participou disso amplamente, mas eu acredito que o cristianismo teve um papel imprescindível para a colonização, tanto no Brasil, tanto na América Latina, e em África não foi diferente, não é? Em África não foi diferente, né? Pedro, eu te dou toda a razão. Eu acho que a Igreja Católica não é culpada da miséria em África, porque nem todas as religiões são católicas, atenção. Mas eu acho que eu concordo contigo em parte quando a Igreja Católica tem o objetivo de chegar e dominar e meter uns contra os outros. Mas eu estou a dizer, o papel da religião no geral. Vamos entrar aqui num estudo um pouco num estudo teólogo. A religião tem um objetivo, tem a ver com fé, crenças, crer para o bem. Não tem objetivo de desunir pessoas. Quando a religião já entra para o objetivo de desunir pessoas, aí é um mal. Aí concordo contigo. É o que aconteceu em África, em Angola especificamente, países católicos como Angola, a República Democrática do Congo, o próprio Congo, né? Países que abraçaram muito o catolicismo, né? Côte d'Ivoire, por exemplo, né? Que tem a segunda maior basílica do mundo, Tanzânia, Quênia, países que a Tanzânia abraçou muito o catolicismo por causa da colonização alemã, né? O Quênia são mais protestantes e muçulmanos, né? Moçambique, Cabo Verde, né? Esses países que abraçaram muito o cristianismo, propriamente o catolicismo, não é? Propriamente teve um papel de dominação muito grande, né? E principalmente converter locais para a colonização africana, né? Então a religião, o catolicismo e a colonização africana tem um papel muito imprescindível. Olha, vou vos pedir que eu tenho que ir e eu vos peço que façam aqui as últimas perguntas para eu responder de forma breve. Já queria aqui agradecer a todos os presentes, né? A Sônia, a Márcia, né? O Amilcar,
a Irina que esteve aqui a participar também, a Lúcia, o Pedro Mavinga que deu as opiniões aqui, a Nina que acabou de chegar agora, o Floca. Queria vos agradecer a vocês. Queria que vocês fizessem as vossas perguntas gerais, né? Exatamente, no tempo da Inquisição, e não só como uma lei, mas a religião era quase um projeto militar. É só vocês lembrarem, por exemplo, da Guerra das Cruzadas, por exemplo, não é? E que, do Saladino, por exemplo, né? Em que a religião tinha exército. E, aliás, não só a religião. Hoje, vocês sabiam que o Vaticano não tem um serviço secreto? O Vaticano tem um serviço secreto. Não tem um exército, mas tem um serviço secreto. Que cuida da segurança do Papa, faz espionagem, sim. Então é uma coisa que é de se pensar, né? Exato. Foi construído pelos romanos, né? Na época que o cristianismo houvera sido expandido no Mediterrâneo, principalmente pelo São Pedro, né? E aí depois virou uma lei, virou um projeto político, não é? O cristianismo virou um projeto político, que era um projeto político, né? E que o catolicismo praticamente funcionava como lei. Até inclusive o padre, né? Padre também, os reis, né? Por exemplo, o próprio rei, o rei Luís, o Luís VIII, né? Acho que o Luís VII, o Luís VIII, o rei Luís VIII, quem mais? O Romanov, por exemplo, também, mas ainda já era a parte mais ortodoxa, o Romanov da Rússia, eram padres que eles eram escolhidos pelo Papa, escolhidos, ungidos por Deus, pela vontade de Deus, não é? Não eram papas que eram elegidos por uma questão de um culto, de um trono ou hereditário, não. O Papa é que tinha que aprovar a questão do rei, né? E sim, é isso mesmo, eles ajudaram a adorar o nosso opressor, exatamente. Sim, manipulou, isso é verdade, manipulou os africanos é uma maneira de dominar, né? Isso é uma maneira de dominar, né? Pedro, vamos marcar para a próxima live então, eu e tu, próxima quinta-feira, podemos entrar, tu escolhes aí um tema, entras em contato com a Afro-Identidade e vamos fazer uma live eu e tu então, para falar sobre essa questão muito interessante também, ver a exposição das pessoas. Olha, Nina, o tema hoje era sobre os territórios invadidos em Angola, né? E acabamos por desdobrar um pouco para os outros tópicos ligados à religião, principalmente. Ligados à religião, principalmente, teve um papel muito grande na invasão, né? Ex-tocuísta, muito bom. Olha, a igreja tocuísta, Simão Toco, inclusive, foi meu vizinho, né? A família dele toda, né? Foi meu vizinho, foram meus vizinhos. Tem uma grande universidade ali no Golfo 2, né? Eu conheço muito bem. Olha, obrigado a todos que estiveram aqui. Quem tiver mais perguntas, opiniões, pode deixar aí no coiso, no DM, no direct message. E olha, Deus os abençoe, tá? Todos vocês. Obrigado pela vossa presença aqui. Espero que tenham gostado. Próxima quinta-feira vamos voltar com um tema muito mais interessante até. Porque esse tema, invasão de territórios, né, fica um pouco assim meio abstrato, mas quando os temas às vezes requerem um tratamento mais social, tornam a questão um pouco mais, às vezes até palpável, né? Obrigado, Irina, obrigado a todos vocês, um beijo muito grande. A live vai ficar gravada aqui, tá? Tchauzinho, um abraço, tchau.